Você já ouviu falar sobre o livro de Enoque? Gigantes, aliens, Judas, anjos. E se for verdade? Descubra mais sobre esse mistério. Olá, pessoal! Hoje vamos explorar um dos livros mais enigmáticos da Bíblia, o livro de Enoque. Este livro guarda segredos e mistérios que podem mudar nossa visão sobre a história de nossos ancestrais. Será que há evidências de visitas extraterrestres? Vamos descobrir juntos. O livro de Enoque é um dos textos apócrifos mais fascinantes da Bíblia. Enoque, pai de Matusalém e bisavô de Noé, é uma figura misteriosa que foi levada aos céus sem passar pela morte. Este livro, atribuído a ele, contém mais de 100 capítulos detalhando visões, profecias e encontros com seres celestiais. Enoque é considerado um dos primeiros profetas e suas revelações são impressionantes e controversas. Sua história é envolta em mistério e especulações sobre sua ligação com seres extraterrestres e eventos sobrenaturais. Ao explorar o livro de Enoque, mergulhamos em um universo de simbologias, profecias e possíveis segredos antigos que desafiam nossa compreensão da história e da espiritualidade. Enoque é uma figura enigmática mencionada nas Escrituras como um homem que andou com Deus e foi levado aos céus sem experimentar a morte. O livro de Enoque traz relatos de suas visões e profecias, incluindo previsões sobre a vinda do Senhor, com milhares de santos para julgar os ímpios. A menção de Enoque no livro de Judas também desperta debates sobre sua importância e autenticidade profética. Sua conexão com anjos, sua ascensão aos céus e suas revelações sobre o juízo final geram interpretações diversas entre estudiosos e teólogos. A figura de Enoque, muitas vezes associada a mistérios e segredos antigos, continua intrigando aqueles que buscam compreender as profundezas da espiritualidade e da história bíblica. Apesar de não fazer parte do cânone bíblico atual, o livro de Enoque tem sido objeto de estudo por séculos, despertando o interesse de teólogos, historiadores e pesquisadores. Sua ausência nas escrituras reconhecidas levanta questões sobre por que foi excluído e qual era sua importância para as comunidades antigas. O livro de Enoque oferece uma visão única sobre a espiritualidade e a cosmologia da época, apresentando conceitos e narrativas que ampliam nossa compreensão do mundo antigo. Suas profecias e visões são consideradas revelações significativas para alguns grupos religiosos, enquanto outros questionam sua autenticidade e origem. A influência do livro de Enoque na literatura posterior é inegável, mostrando como suas ideias ecoaram através dos séculos e continuam a inspirar reflexões sobre a natureza da fé e da existência humana. O livro de Enoque descreve os vigilantes como seres celestiais que desceram à Terra para interagir com os humanos. Esses seres, também conhecidos como vigilantes, eram anjos que se apaixonaram por mulheres humanas e geraram uma linhagem de gigantes chamados Nefilins. A presença desses seres híbridos na narrativa de Enoque levanta questões sobre a natureza da interação entre o divino e o humano, bem como as consequências dessa união proibida. Os Nefilins são descritos como criaturas poderosas e imponentes, cuja existência desafia as leis naturais estabelecidas por Deus. A história dos vigilantes e dos Nefilins no livro de Enoque revela um aspecto intrigante da mitologia bíblica e sugere uma visão única sobre a origem da humanidade e a influência divina sobre o mundo terreno. O livro de Enoque, apesar de não fazer parte do cânone bíblico tradicional, possui uma riqueza de detalhes e narrativas que ecoam através dos tempos. Uma das interpretações mais intrigantes sobre esse livro aponta para possíveis paralelos entre suas passagens e os relatos do livro de Gênesis. Ao analisar as histórias de Enoque e sua interação com seres celestiais, alguns estudiosos encontraram semelhanças surpreendentes com os relatos da criação e da queda do homem presentes no Gênesis. A figura enigmática de Enoque, levada aos céus antes da morte, é comparada a personagens como Adão e Noé, destacando a importância do seu legado profético. A conexão entre o livro de Enoque e o Gênesis lança luz sobre possíveis influências mútuas entre essas narrativas antigas, revelando camadas mais profundas de significado e simbolismo presentes nas escrituras sagradas. O livro de Enoque é frequentemente associado a teorias que sugerem uma ligação entre seus relatos
e as antigas pirâmides do Egito. Alguns pesquisadores apontam para possíveis paralelos entre as descrições dos seres celestiais em Enoque e as representações dos deuses egípcios nas paredes das pirâmides. Essa conexão levanta questões sobre a influência mútua entre as culturas do Antigo Oriente Médio e como essas narrativas mitológicas podem ter sido compartilhadas e reinterpretadas ao longo dos séculos. Além disso, o simbolismo presente nos textos de Enoque, como a referência aos vigilantes e aos nefilins, pode ser interpretado à luz das crenças egípcias sobre a vida após a morte e o papel dos deuses na proteção e orientação da humanidade. A investigação dessas possíveis conexões lança luz sobre os enigmas que permeiam tanto o livro de Enoque quanto as pirâmides do Egito, revelando novas camadas de significado e mistério para aqueles que se dedicam a desvendar os segredos do passado. Erich von Däniken, renomado autor e pesquisador, propõe uma teoria intrigante sobre a construção das pirâmides do Egito em seu livro Eram os Deuses Astronautas? Segundo von Däniken, as pirâmides não foram construídas pelos antigos egípcios com métodos convencionais, mas sim com a ajuda de tecnologia avançada fornecida por seres extraterrestres. Ele sugere que as pirâmides não eram apenas túmulos para faraós, mas sim dispositivos de energia ou até mesmo veículos espaciais. Essa teoria levanta questões fascinantes sobre o papel dos alienígenas na história da humanidade e como suas influências podem ter sido interpretadas como divindade pelos povos antigos. A ideia de que civilizações antigas tiveram contato com seres de outros planetas e receberam conhecimentos avançados é um tema recorrente na obra de von Däniken, desafiando as narrativas tradicionais e ampliando nossos horizontes sobre o passado da humanidade. Os alinhamentos precisos das pirâmides do Egito com certas constelações e pontos cardeais têm intrigado arqueólogos e estudiosos por séculos. A Grande Pirâmide de Gizé, em particular, apresenta uma precisão matemática e astronômica impressionante em sua construção. Os túneis subterrâneos e câmaras internas da pirâmide estão alinhados de maneira precisa com as estrelas do Cinturão de Órion, uma constelação associada à figura do deus Osíris na mitologia egípcia. Esse alinhamento não parece ser fruto do acaso, sugerindo um conhecimento avançado dos construtores sobre astronomia e geometria. Além disso, a disposição das pirâmides de Gizé reflete a posição das estrelas no céu noturno em determinadas épocas do ano, levantando questões sobre a intencionalidade por trás desses alinhamentos. A possibilidade de que os antigos egípcios tenham tido acesso a conhecimentos cósmicos superiores ou orientação externa na construção das pirâmides é um mistério fascinante que desafia a nossa compreensão da história e da engenharia da antiguidade. Segundo algumas teorias, as pirâmides do Egito foram construídas por uma civilização avançada que existiu antes do dilúvio. Essa civilização teria possuído conhecimentos tecnológicos e científicos muito além do que se acreditava ser possível naquela época. A construção das pirâmides seria um feito de engenharia impossível para os recursos disponíveis na antiguidade, sugerindo a intervenção de uma raça ou seres mais avançados. Alguns pesquisadores propõem que esses construtores antigos tiveram contato com seres extraterrestres que compartilharam conhecimentos avançados sobre astronomia, matemática e engenharia. A precisão matemática e astronômica das pirâmides, aliada aos enigmas não resolvidos sobre sua construção, alimentam a teoria de uma origem extraterrestre ou avançada para essas estruturas monumentais. As recentes pesquisas arqueológicas realizadas dentro das pirâmides do Egito têm revelado descobertas surpreendentes que desafiam nossa compreensão da engenharia e da história antigas. Novos túneis subterrâneos, câmaras secretas e artefatos misteriosos têm sido encontrados por equipes de especialistas, apontando para a possibilidade de que as pirâmides abriguem segredos ainda não revelados. Alguns arqueólogos sugerem que essas descobertas podem indicar a existência de passagens ocultas ou salas desconhecidas dentro das estruturas monumentais, levantando questões sobre o propósito e a função desses espaços. Além disso, análises mais aprofundadas dos materiais de construção utilizados nas pirâmides
tem revelado pistas sobre as técnicas avançadas empregadas pelos antigos egípcios, levantando questões sobre a origem desses conhecimentos e sua possível ligação com fontes externas. A investigação contínua desses mistérios arqueológicos promete lançar luz sobre os enigmas das pirâmides do Egito e abrir novos caminhos para compreender o legado das civilizações antigas. Se você se interessa por mistérios históricos e bíblicos, não deixe de se inscrever para mais conteúdos fascinantes. Gostou desse mergulho nas possíveis conexões entre o livro de Enoque e antigas civilizações? Deixe seu comentário abaixo compartilhando suas opiniões. Até o próximo vídeo.